Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou começar aqui a gravação da nossa aula. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha, sabe, e olhar, porque eu tentei gravar antes e acabou se perdendo. Pode ser alguma coisa no meu computador, tá bom? Então, vou começar a gravação aqui, vou começar a mostrar. Só um minutinho aqui. Prontinho. Tá. Estou apresentando, tá ok. Bom, hoje a nossa aula, né, a minha apresentação é sobre os impactos do racismo ambiental nas comunidades quilombolas. Eu acho importante dizer que o motivo de eu ter escolhido essa disciplina, mesmo ela não se parecendo tanto com, com o meu trabalho, que é direto com as comunidades quilombolas. Eu acho interessante fazer esse link exatamente porque trabalhar com comunidade quilombola tem a ver também com conflito territorial, com poluição de água, que muitos fazendeiros podem fazer isso, ou donos de terra próximo ao quilombo, poluir a água, secar uma manancial, secar um rio, algo nesse sentido, para que os quilombolas não tenham acesso, né? Para que eles não tenham acesso à água. Desse modo, eu quis entender direitinho, né, o que estava acontecendo, o que estava, né, como assim, como que é uma água que estava, como que é um efluente, então achei legal trazer isso para a minha realidade, para que eu estivesse minimamente preparado. Bom, o termo racismo ambiental, ele é criado em 1980 por um homem preto norte-americano, o Benjamin Chaves. Benjamin, ele era químico, ele era pastor, e também tesoureiro, era um amigo próximo de Luther King. Esse termo surge diante da efervescência dos movimentos a favor dos direitos civis da população preta norte-americana. Por que isso acontece? Benjamin percebe que serviços como água, luz, coleta de lixo, esgoto, tudo isso parava quando se tratava de bairros negros. Nos bairros brancos, o serviço normal. Porém, nos bairros pretos isso não acontecia. Tudo parava lá. Até para você descer de um ponto de ônibus, era mais longe. Para além disso, essa população era submetida a um crime ambiental, que diversas fábricas ou outros empreendimentos jogavam lixo tóxico, diretamente nesses bairros. Então, houve essa indignação, ele cria esse termo racismo ambiental, que é debatido mais adiante, em mais profundidade, e aí ele, para a gente perceber, para a gente entender como que esse conceito funciona, é o seguinte: se tem um território quilombola, um território indígena, e se instala uma fábrica, uma mineradora perto, como que vai funcionar? Onde que a sujeira, que os dejetos dessa mineradora não, dessa fábrica, onde serão lançados? Se vai ser na água, vai haver um tratamento deles ou vai ser direto na água? Eles vão utilizar a água daquele rio que tem ali cortando a comunidade, que obviamente a comunidade usa para se abastecer? Como que vai funcionar? E os animais? Então, há uma série de impactos negativos, é claro, com a chegada desse empreendimento, seja uma mineradora, seja uma fábrica. E no caso da mineradora, por exemplo, o pó de minério é altamente tóxico, né? Pode causar câncer, é péssimo para a respiração. E aí, como que a gente faz nesse caso? Né? As explosões de uma mineradora vai prejudicar a audição dos animais, que é muito sensível, além da poluição sonora para os moradores, porque eles trabalham em tudo. Então, de madrugada, você está dormindo, está aquela explosão acontecendo. Há um prejuízo muito grande ambiental, com a poluição do solo, da água, né, do lençol freático, e há um prejuízo para a vida dessas pessoas também. O racismo ambiental, então, ele é basicamente o impacto direto ou indireto na saúde, na qualidade de vida e no acesso a direitos,
né, constitucionais dessas pessoas, como moradia digna, saneamento básico, e a população prejudicada, as pessoas prejudicadas, são etnicamente vulneráveis. E esses grupos são formados por pessoas pretas, pardas, indígenas e a comunidade quilombola. Alguns autores, então, conceituam esse termo como impactos e injustiças ambientais que são perpetrados por empreendedoras privadas, pelas políticas públicas realizadas pelo Estado, que recaem sobre dada parcela da população. E a população a gente já sabe qual é, né? Então, basicamente, isso aqui é o que eu falei anteriormente. No Brasil, esse tema é recente. O seu primeiro seminário, ele aconteceu em 2005 pela UFLA, há 20 anos atrás, e mesmo que seja um tema recente, ele já vem sendo bastante debatido. Porém, fora da academia, eu percebo que as pessoas ainda não sabem o que é. Eu acredito que ainda é necessário a implementação de mais fala, de mais congresso, de mais seminário, para que esse tema se torne mais popular, né? Vamos dizer assim. Manter o rigor da pesquisa, porém, tornar a história pública. Isso, quando a gente estuda espaços como o Quilombo, é uma maneira de revalorizar a sua cultura ancestral e contribuir para que eles possam seguir lutando para acessar os seus direitos que são, né, garantidos por lei. Observar aqui, tá, pessoal, está gravando, porque como eu falei para vocês da outra vez, acabou não rolando, mas está tudo certinho. Os objetivos desse trabalho, então, são os seguintes. Em razão do apagamento estrutural do legado africano, da criminalização das manifestações religiosas, da criminalização do corpo negro, né? O estudo de comunidades quilombolas, ele pode contribuir de uma forma muito significativa para a construção de uma sociedade etnicamente mais justa e diversa, sabe? Principalmente no âmbito de pesquisas acadêmicas, que ainda é um lugar, um espaço muito embranquecido. Estudar essas comunidades, bem como todas as mazelas que atravessam-nas, né, eu acho que é promover a reumanização, né, é humanizar essas pessoas enquanto sujeito de direito e não mais como estatística de pesquisa apenas. A falta de acesso a serviço básico, como água potável, saneamento, áreas verdes, um bom ar para respirar, uma casa com banheiro, né? Essa falta, ela agrava ainda mais os impactos do racismo ambiental. Muitas vezes, essas comunidades, né, indígenas ou quilombolas, estão localizadas em áreas de grande valor ecológico, como reserva natural, florestas. E essas pessoas, essas comunidades quilombolas indígenas, são as que mais cuidam do meio ambiente. Elas têm um conhecimento profundo, né, desses ecossistemas. Como assim? Cultivar, utilizar a natureza, não vê-la de forma utilitarista, mas usar aquilo, porém, ainda deixando-a de forma perene, sabe? No entanto, essas comunidades têm pouca influência sobre as políticas que afetam esses territórios, e geralmente eles são excluídos das tomadas de decisão. Logo, diante disso aqui que foi exposto para vocês, o objetivo é compreender os impactos do racismo ambiental para as comunidades quilombolas. Os procedimentos metodológicos que nós vamos adotar para atingir esses objetivos serão, de início, a pesquisa exploratória, que é o pontapé inicial desse trabalho, e ela fala que é um procedimento racional, sistemático, que tem como objetivo nos trazer respostas para aquilo que a gente vai procurando. A gente entende que esse método, então, ele se baseia no fato de observar, formula um problema e, posteriormente, traz as soluções que a gente está buscando. É uma etapa inicial, de acordo com o Gil, né, esse tipo de pesquisa é considerado a etapa inicial para qualquer pesquisa científica. É como se fosse uma laparotomia exploratória. O paciente está lá, você, com a câmera, procura qual é o problema, qual é a doença, né? E aí dá o diagnóstico, o prognóstico, qual seria o tratamento, né? Então, logo, outros autores também, a gente concorda com eles, quando eles dizem que a pesquisa que se restringe a só definir o objetivo e buscar mais informações, ela não é só isso, né? A gente precisa necessariamente definir os nossos objetivos, buscar informações e se aprofundar nessa temática. A gente concorda também com o Demo que é importante
esclarecer que a metodologia aqui, ela é entendida como um conhecimento crítico de quais caminhos a gente adotou para poder chegar na nossa pesquisa, sabe? Para poder chegar no nosso objetivo. Além de usar a pesquisa exploratória, a gente vai se balizar também pela pesquisa, pela revisão bibliográfica. Tá? É muito importante que se faça um levantamento bibliográfico sobre comunidades quilombolas, formação territorial, se há ou não conflito ali. Por exemplo, você tem um banheiro exclusivo para você na sua casa? Qual é o destino? Qual é o destino, por exemplo, do seu esgoto? E desse modo, é muito importante a gente perceber, né, o que está havendo, né, entender, olha, tem um banheiro, tem dois, né, é muito importante que a gente possa se amparar, se balizar nisso também. A pesquisa bibliográfica ou revisão, né, bibliográfica, a gente faz o seguinte: quais os trabalhos que estão nos balizando? Quem escreveu o estado da arte? A gente seleciona aquilo que dialoga com o nosso trabalho, aquilo que está próximo, que vai nos ajudar a atingir o nosso objetivo, e dessa maneira a gente lê e continua escrevendo, né? Vai desenvolvendo o nosso trabalho. De posse dessas informações, para realizar uma pesquisa nesse molde, é importante a leitura de artigo, clássico sobre o tema, dissertação, monografia, revistas, né? É muito importante a literatura a respeito da formação desses quilombos para que a gente possa iniciar. E, claro, é importante a gente vasculhar também o Estatuto dos Quilombos, que vai nos falar sobre os direitos alcançados ou não, né, dessa comunidade. Os resultados e discussões, pessoal, vou só dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando certinho, para eu conseguir continuar, tá tudo certo. Bom, além de impactos climáticos, é fundamental a gente entender como que o racismo se estrutura, como que o racismo estrutural sustenta o racismo ambiental, né, na vida dessas pessoas. No jornal da USP, o professor Marcos de Carvalho foi entrevistado, e ele falou sobre isso, né, que o racismo ambiental, apesar de ser causado pelas injustiças sociais, ele também tem um papel ativo na criação e no crescimento das injustiças sociais. A falta de políticas públicas, né, que impeçam esse racismo de prosperar, contribui para a manutenção disso, né? Toda essa desigualdade, a falta de acesso a saneamento básico, locais verdes para que a pessoa possa ir, um lugar, moradia digna, acesso à saúde, tudo isso, ele deixa muito maior esse abismo de desigualdade, sabe? Quanto mais resíduo, quanto mais maltratado é o ambiente, e quanto mais você joga dejetos nesses lugares, mais você consolida essa situação de desigualdade e discriminação, né? Foi a fala do professor Marcos de Carvalho. Logo a gente percebe aqui, por exemplo, tem um estudo feito pelo Instituto Polis, que o estudo se chama Racismo Ambiental e a Justiça Socioambiental nas Cidades. Ele fala que, apesar de apenas 33% da população ser negra, 55% das pessoas que habitam as regiões de risco são negras, né? Esse mesmo estudo, então, ele mostra que mulheres pretas e pobres são as mais atingidas pelos episódios de calamidade. Quando a gente fala de calamidade, a gente está falando também de deslizamento, de enchente, desse tipo de coisa. Ademais, esse mesmo estudo ainda fala que as famílias de baixa renda se concentram nas áreas que têm menos infraestrutura e serviços ambientais básicos, né? Nesses mesmos territórios, conforme nos aponta o Instituto Polis, se concentram populações pretas e pardas, assim como nesses lugares também os domicílios, as casas são chefiadas por mulheres. Aqui, só observando se está gravando ainda. Ai, peraí, gente.
Aí, acho que voltou. Desculpe, pessoal, que meu computador está com um probleminha. Voltei. Me desculpem, viu? Complicado. Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns mapas que evidenciam exatamente, esses mapas, inclusive, foram retirados desse estudo do Instituto Polis, onde eles vão falando que a população preta se concentra em áreas de risco, com menos acesso a serviço básico, serviço socioambiental, como esgoto adequado, água limpa, água potável e em quantidade justa, moradias seguras, todas essas coisas, né, são privadas da população preta. Inclusive, a renda familiar maior, ela se concentra em locais onde está a população não negra. Então, está aqui, ó, né, desse modo, pessoal, eu gostaria muito, né, de agradecer a vocês aqui. E, assim, eu agradeço aos colegas, que às vezes a gente manda mensagem, você entendeu isso, você entendeu aquilo, né? Eles tornam a nossa caminhada mais leve. Agradeço ao professor, profundamente solícito a todas as demandas. Gostaria de agradecer, por fim, a minha mãe, que faleceu há alguns meses, eu quero muito deixá-la orgulhosa com a minha caminhada acadêmica e profissional, sabe? E eu espero ter conseguido fazer um bom trabalho, não só aqui, mas também durante esse semestre, porque tem sido bastante difícil, já que após a morte dela eu tenho tratado uma depressão, então, assim, eu tenho feito o que eu posso, acho que eu teria feito mais se fosse possível, mas entreguei o que eu tive condições. Agradeço, né, a mim mesma por não ter parado, ao professor por ter entendido, aí quando eu fiquei doente, há uns meses atrás, enfim. Pessoal, agradeço demais a vocês, obrigada. Tá? E tá aqui, ó, as referências bibliográficas para que todos possam conferir, tá bom? Obrigada e até mais.